Salmo 133 nos diz o seguinte: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. O Salmo 133 convida a igreja a viver em comunhão. O Salmo 133 nos diz que existe o perfume da comunhão. Este perfume é entregue à igreja pelo Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo pede que a igreja use este perfume, que ela se banhe neste perfume, para que então ela possa receber 3 bênçãos que são produzidas pela comunhão. A primeira bênção está descrita no versículo 1 do Salmo 133. E esta bênção que é produzida pela comunhão entre os irmãos é a união. A igreja que vive em comunidade, que vive na unidade do Espírito Santo, ela produz dentro de si mesma a união. E a união faz com que a igreja possa pregar o Evangelho com intrepidez. A união dentro da igreja é essencial. Uma igreja não pode ser desunida, uma igreja não pode ser dividida. A igreja é o exército de Cristo na terra, e um exército não pode ser dividido. O ditador romano Júlio César disse certa vez que se deve dividir para conquistar um exército. E esta é a tática de Satanás. Satanás quer dividir os irmãos, ele quer dividir os cristãos. Ele quer dividir a igreja para que ele possa atacar a igreja, para que ele possa assolar a igreja com seus malignos ataques. No entanto, a igreja deve ser fiel a Jesus Cristo. A igreja deve criar dentro de si uma doce e perfeita comunhão que gera uma união santa entre os irmãos. E esta união vai produzir a paz na igreja. E assim sendo, a igreja vai cumprir o seu chamado evangelístico e o seu chamado missionário, de levar a palavra de Jesus Cristo com ousadia e com intrepidez para o mundo. A segunda bênção, então, que é gerada pela comunhão, que vem após a união dentro da igreja, é a unção, que é descrita no versículo 2. Uma igreja unida, ela se torna uma igreja ungida pelo poder do Espírito Santo. O óleo espiritual do Santo Espírito de Deus cai sobre a igreja, cai sobre os cristãos. E este óleo desce e transborda, como diz o texto. E a igreja, então, ela passa a levar esta unção para todos. A igreja passa a levar a unção de Jesus Cristo para o mundo. Ela passa a anunciar que Jesus Cristo é a diferença, que Jesus Cristo traz o melhor de Deus para a vida daqueles que buscam ao Senhor Deus. A igreja unida é ungida e ela leva essa unção para os outros. E a igreja que eu estou dizendo, somos eu e você. Somos todos aqueles que professam crer em Jesus Cristo. Somos todos aqueles que um dia se entregaram a Jesus. Nós devemos então viver em união para receber a unção de Deus, mediante a comunhão do Espírito Santo. E a terceira bênção descrita pelo Salmo 133 está no versículo 3. Após vinda a união e a unção, mediante a comunhão, a igreja então produz o renovo. A igreja então passa a produzir vida. A igreja passa a levar vida para onde não existe vida. O versículo 3 desse Salmo 133 nos diz que a pessoa que é ungida por Deus, que vive unida, que vive em comunidade com seus irmãos em Cristo, ela passa a ser como o Monte Hermon. O Monte Hermon fica localizado em Israel e ele tem no seu pico, no seu cume, uma geleira, ele tem neve, ele tem gelo. E em certo período do ano, esse gelo, essa neve derrete e a água então escorre. E essa água então, ela rega a terra seca, a terra árida que está em volta do monte, e a terra então passa a ser fértil. Uma terra infértil, uma terra improdutível se torna fértil. E ela passa a produzir vida, produzir plantas, frutos,
e tudo mais. Os animais se alimentam, os rios ficam cheios de água, as pessoas podem plantar, colher e comer. E assim também a igreja que está unida a Jesus Cristo, a igreja que tem comunhão entre os irmãos, e a igreja que é ungida pelo poder de Deus. Esta igreja, esse cristão, ele passa a produzir vida, ele se torna um manancial que rega a terra seca ao seu redor. Ele passa a levar o evangelho de Jesus com intrepidez, com ousadia. Ele passa a mostrar ao mundo a beleza que existe em Jesus Cristo. E por isso, meus irmãos, que a igreja deve viver unida, a igreja deve viver em comunidade, a igreja precisa buscar a unção de Deus para que ela possa cumprir a sua missão, que é gerar vida, que é trazer vida para aqueles que ainda não têm vida, para aqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados. Este é o convite do Salmo 133, o convite para que nos perfumemos com o doce perfume da comunhão, que só existe em Cristo Jesus.